Esta é a história do dia da Rádio Observador. As sondagens falham? Há um novo recorde hoje na sondagem diária TVI-CNN Portugal. É a vez do PS chegar ao valor mais alto desde que começamos a monitorizar as vontades do eleitorado. Pedro Nuno Santos sobe aos 23% das intenções de voto. No TVI Jornal, de quinta-feira, 7 de março, a TVI dava conta dos dados mais recentes da sondagem diária que tem apresentado. Há estudos diários, outros mais esporádicos, outros semanais ou mesmo mensais. As sondagens são um clássico em tempo de eleições, mas também há quem desconfie. Como são afinal feitas as sondagens? E será que erram? Que falham? Vou conversar com Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 8 de março. Bem-vindo, Ricardo Ferreira Reis. Olá, Ricardo. Vou começar pela pergunta, talvez, mais básica de todas, mas isto tem aqui uma razão escondida que eu já vou revelar mais à frente. O que é uma sondagem? É aliás, como o nome indica, ou seja, nós estamos habituados a ouvir falar de sondagens, por exemplo, na geologia, não é? Exatamente. Uma sondagem na geologia significa Vamos introduzir sondar uma sonda num terreno para perceber qual é que é a sua natureza. Não significa rastrear completamente o terreno, mas sim tirar uma amostra que se espera seja representativa daquilo que existe debaixo do chão e que não é visível. Uma sondagem em termos políticos é isso mesmo, é introduzirmos uma sonda de questionário num conjunto aleatório de pessoas que representariam aquela entrada de pedaço de terra que nos dará uma amostra do que é o resto da terra. Se tivermos o azar de irmos introduzir essa sonda num sítio onde só há granito e estamos num terreno mais arenoso, ou temos muito calhau, vamos ficar com a ideia de que o terreno é completamente diferente daquilo que ele é na verdade, sem que estejamos a mentir para quem quer que seja. É por isso simplesmente aquilo que nos saiu na amostra. Daí que convém que a amostra, a sonda, seja introduzida o mais aleatoriamente possível, o menos condicionadamente possível e o mais representativamente possível daquilo que é o que está por baixo do chão. Eu já antecipava um pouco essa resposta, daí esta razão escondida nesta primeira pergunta, porque a pergunta que segue, esta segunda pergunta, é precisamente se a opinião pública tem noção disso, tem noção de que estamos a recolher uma amostra, ou se a opinião pública e também, porque não, a opinião publicada, e nós, jornalistas, e imprensa, e rádio e televisão, olhamos para as sondagens quase como oráculos e não como indicadores. Como é que nós olhamos para as sondagens? Pois, esse é que é o problema também muitas vezes, ou seja, quando nós fazemos estas recolhas destas amostras, estamos a fazê-las num determinado contexto, ou seja, se nós queremos saber como é que é a superfície, portanto, como é que é o subsolo naquela zona, e mais do que isso, pior do que isso, quando é que é o subsolo daqui por não sei quantos dias. Exato. O que nós conseguimos dizer é como é que é o subsolo na amostra que retiramos naquele dia. Exatamente. Não, se chover entretanto e a natureza do solo se alterar, nós vamos ter um subsolo diferente daqui por uns dias, e isso não está refletido na amostra que tivemos nesta. O que nós fazemos é uma projeção daquela amostra para todo o subsolo no estado em que está no dia de hoje. Naquele instante. É a fotografia do instante. Sendo que, como qualquer fotografia, se o objeto estiver a mexer, a fotografia vai sair tremida. Vai ficar tremida. E, portanto, mas mesmo assim não deixa de dar uma informação. E também temos outra questão, dir-me-á se é ou não importante, no que toca à sondagem política, ao estudo da opinião política, que é o tamanho da amostra. O tamanho aqui importa ou não? Importa, e de que maneira? O tamanho e a forma como é feita. Exatamente. Mais uma vez, se nós estivermos a olhar para um determinado subsolo, uma determinada área de subsolo, desculpe lá eu estar a insistir na imagem geológica e avisa-me acho que essa imagem é ótima. Acho que nos está a ajudar a perceber bem tudo isto. Que o exagero das imagens depois é que começam a ser demasiado artificiais, e daqui a um bocado estamos a inventar pedras e calhaus onde não vale a pena. Vamos continuar a falar de granito.
infinito. Exatamente, mas se a superfície for muito ampla, quanto maior for o tamanho da amostra que nós tiramos dessa superfície muito ampla de que estamos a tentar analisar o subsolo, mais representativo vai ser a amostra de todo o subsolo. Se eu pegar numa coisa que seja um alfinete apenas, vou ficar com uma representação muito localizada daquilo que pode estar a acontecer. Uma amostra pequena numa sondagem, uma sondagem com uma amostra mais pequena, acaba por ser um alfinete introduzido neste subsolo. Se eu usar uma amostra muito maior, então aí estamos a falar de uma dimensão muito mais ampla e de uma representatividade que facilmente se alcançará neste contexto. Isto leva para outra consideração estatística, já agora, que é a margem de erro. Exatamente. Ou seja, se eu pegar num alfinete, a margem de erro vai ser muito maior. Se eu pegar numa amostra mais ampla, a margem de erro vai ser muito menor. Portanto, enche mais o espaço da amostra que eu estou a fazer. Já agora vamos aproveitar a deixa para explicar o que é a margem de erro. Nós estamos a falar de estatísticas, estamos a falar aqui de matemática, de contas e muitas contas. Há fórmulas mais ou menos para chegar a todos estes resultados. E ouvimos sempre na ficha técnica as margens de erro que são muito importantes. O que é isso da margem de erro de 2% ou de 3,2% ou de 1,4%? O que aquilo quer dizer é que se eu fizer muitas outras amostras, com grande probabilidade o resultado não andará longe daquilo que eu estou a dizer e o longe daquilo que eu estou a dizer é a tal margem de erro. Ou seja, se a margem de erro for 2%, se eu fizer muitas amostras, o mais provável é daquela população os resultados todos saírem de acordo com esta variação. Não quer dizer que daqui por não sei quantos dias aqueles vão ser os valores dentro daquela margem de erro. Quer dizer que hoje, se eu fizesse outras amostras com outros números de telefone no tal instante, os resultados cairiam dentro daquela margem de erro. É o que isso quer dizer. O Ricardo Ferreira Reis está à frente de um prestigiado centro de sondagens da Católica, imagino... Isso é uma responsabilidade grande. Imagino... O Ricardo me está a dar nesta altura. Imagino que as suas sondagens sejam o mais rigorosas possível, que medirá isso nos métodos e na execução. O que lhe pergunto é, e conhecendo o setor em Portugal, vou colocá-lo aqui se calhar numa situação desconfortável, mas qual é a fiabilidade no que toca a métodos e execução de sondagens em Portugal? Não me coloca em posição difícil nenhuma, claro que e dá-me uma oportunidade de explicar um conjunto de coisas que são pertinentes para as pessoas perceberem neste contexto. Há muitas maneiras de fazer as sondagens. Nós fazemos-las por amostra aleatória de números de telefone. O que nós fazemos é geramos aleatoriamente dezenas de milhares de números de 9 dígitos que replicam números de telefone começados por 91, 92, 93 e 96, para cobrir todas as operadoras. Geramos dezenas de milhares de números de telefone que mandamos para um call center e esse call center vai fazendo as chamadas sequencialmente, de acordo com... Aquilo é aleatório, portanto os números são completamente à sorte. Quando muitas vezes dizem, eu não acredito nisso porque a mim nunca me perguntou nada. Olha, no nosso caso é porque não lhe calhou a sorte do número ter sido gerado aleatoriamente. Claro que muitos destes números não existem, pura e simplesmente, e a central de chamadas automaticamente vai passando os números que não existem, tenta fazer a chamada, vê que não existe, aquilo que faz isso em frações de segundo, portanto não é uma questão que perca muito tempo. Muitos existem e as pessoas não atendem, não respondem, o que é normal, e quando atendem a chamada é passada para um operador. E é aleatório e o operador não sabe para que número está a ligar, o que levanta uma situação pitoresca, que é se a chamada cair, o operador não consegue voltar a ligar. Exatamente. Também nem é desejável que o faça, porque se a chamada cair por sua iniciativa, não vai ser o operador a perguntar-lhe, olha, era mesmo para desligar ou quer continuar? Não é? Portanto, pronto. Mas isto é chamada para telemóvel completamente aleatório. Levanta alguns problemas potenciais de enviesamento. Que tipo de população é que atende mais telemóveis e que tipo de população é que não atende chamadas de telemóveis anónimas? E em que áreas geográficas? É que aí nós temos esse problema em Portugal, é que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que os telemóveis têm indicativos locais, em Portugal isso não acontece. Portanto, se for Somos comprar... demasiado pequenos também. Não é por causa disso, é que a forma como isto está feito em Portugal é por operador. E nos Estados Unidos é mesmo se eu for comprar em determinado operador um telemóvel em determinado bairro de Nova Iorque, ele vem com o indicativo daquele bairro. O telemóvel vem com o indicativo daquele bairro. Mesmo que eu não viva lá. O que faz com que se eu for um operador de sondagens e quiser ligar para determinado bairro de Nova Iorque,
com grande probabilidade, ligando para aqueles indicativos, como é nos números fixos, vai-me atender alguém que lá vive. E sei que naquele bairro vive uma grande comunidade de latinos ou de afro-americanos. E sabe os resultados das eleições daquele bairro nas últimas eleições, e portanto sabe se são mais representativos ou não. Nós em Portugal não temos essa disponibilidade, não sabemos. Antigamente tínhamos quando os números eram fixos, portanto fazíamos isso dessa maneira. Portanto, agora temos que olhar para o país todo. Aquilo que nos tem acontecido é que, em termos geográficos, os números não andam muito enviesados. Ou seja, se eu ligar aleatoriamente para 2.000 números de telefone, os tais começados por 91, 92, 93, 96, para não deixar nenhuma operadora de fora neste contexto, e elas estão razoavelmente distribuídas por todas as operadoras, portanto a distribuição é de facto nacional, o que é uma coisa engraçada, quer dizer, não é esse o problema é então etário, onde é que está o problema? É demográfico, é etário, ou seja, não é tanto onde eles estão localizados, mas que idades é que nos atendem os telemóveis, e os mais novos geralmente não atendem as chamadas, e os mais idosos também têm alguma relutância em atender as chamadas. Ora, isto obriga-nos a uma correção que pode ser feita de duas maneiras. Ou por introdução de cotas, ou seja, eu continuo a ligar até que me atenda um número suficiente que seja representativo na minha amostra dos jovens e dos idosos, ou por ponderação. Ou seja, eu vou dar um peso maior aos estratos subrepresentados e um peso menor aos estratos sobre-representados. Portanto, compensa sobre-representação na amostra por peso. Nós optamos pela segunda opção, porque a primeira opção obriga-nos a ligar insistentemente para pessoas até encontrarmos o sujeito da guarda que está na idade que nós queremos, com o grau de escolaridade que nos falta na amostra. E geralmente estamos já a entrar em patamares de disponibilidade para falar que enviesa, na minha opinião, ou na nossa opinião, enviesa um bocado a amostra, porque são sujeitos que estão politicamente muito mobilizados. Que estão disponíveis para responder. Estão disponíveis para responder. Portanto, já não é tão aleatório e nós precisamos que seja aleatório. A outra opção é fazer porta a porta. Portanto, é ir procurar sítios que sejam representativos no país de votações e, portanto, ir bater à porta das pessoas. Quando são eleições locais não temos outra alternativa. Agora fomos fazer para os Açores e, portanto, para eu ter uma amostra telefónica dos Açores representativa, tinha que ligar para centenas de milhares de pessoas no continente até apanhar os açorianos, que fossem representativos. E, portanto, não temos meios para fazer isso, nem tempo. Portanto, tudo isso tem custos diferentes. Tem custos diferentes. E é mais caro ir lá aos Açores fazer porta a porta do que estar a ligar para cá. Havia uma solução que nós não fazemos, que é comprar uma base de números de telefone de determinada instituição que sabemos que tenha operações nos Açores, por exemplo. O problema disso é que são números de telefone associados a essa instituição. Portanto, ou clientes de determinado supermercado ou qualquer coisa do género, e isso é o tipo de coisa que, para já, nos levanta alguns problemas de RGPD, não sei até que ponto é que isso... Proteção de dados. Proteção de dados. E a segunda coisa é que é aquele tipo de cliente, e, portanto, não sabemos se é representativo daquilo que é a opinião política dessas pessoas, que é o que nos interessa apanhar. E resumindo, quem faz sondagens em Portugal faz bem feita? Faz. A esmagadora maioria das entidades que fazem sondagens faz bem feitas, e se questionarem disso, como nós usamos todos métodos diferentes, uma forma de neutralizar este enviesamento é olhar para a média das sondagens, que se compensam alguns enviesamentos com outros enviesamentos. Há alguns disponíveis no setor, no mercado. A Renascença tem a sondagem das sondagens, que é um ótimo instrumento para quem não acredita numa sondagem específica ou não acredita numa metodologia e acha que todas as metodologias mereciam a mesma oportunidade. Nós percebemos que há enviesamentos, por vezes, obviamente que os tentamos corrigir. Não são fáceis de corrigir sistematicamente. Pode haver algumas ligeiras diferenças em relação àquilo que depois é a situação no dia, porque seguramente que há diferenças em relação àquilo que acontece no momento da eleição. Portanto, uma coisa feita no dia 3 de março há de ser diferente do resultado da eleição no dia 10 de março. Até porque muita coisa pode acontecer, não é? E há outra dimensão que ainda não falamos, mas que é o elefante na sala, que são os indecisos. E já voltamos à conversa com Ricardo Ferreira Reis, o diretor do Centro de Sondagens da Católica. Aproveito para deixar aqui uma sugestão. No próximo domingo vamos ter uma emissão especial Eleições na Rádio Observador.
vai arrancar ali por volta das 6 da tarde e, claro, não sabemos a que horas vai acabar. E essa emissão especial será conduzida por mim. Para já, na História do Dia, daqui a poucos segundos, procuramos respostas para a pergunta: as sondagens falham? Esta é a Operação Papagaio. A história nunca contada da operação secreta que juntou artistas boémios e revolucionários profissionais para derrubar Salazar. Episódio 2. O plano mais louco de sempre. Se não fosse tão louco, seria carismático. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos da Católica. Ricardo, já sabemos que há diferentes métodos, que há muitos problemas que podem ocorrer quando estamos a fazer a sondagem. É isso tudo somado e é esse período que passa entre a recolha da opinião e o colocar o voto na urna que leva a esse falhanço nas sondagens que temos assistido? O termo falhanço que está a usar... Se calhar é exagerado para si. Não é exagerado. Pressupõe é que estamos a tentar fazer uma coisa que não estamos a tentar fazer. As sondagens também falham no arroz de frango. Claro. Não é nosso objetivo fazer arroz de frango, não é? Sim. Portanto, nós fazemos péssimo arroz de frango, ou não fazemos sequer. O que está a assumir é que aquilo que estamos a fazer hoje, não hoje, dia de hoje, mas hoje antecipadamente, é uma previsão. E não é uma previsão, é uma análise daquilo que está a acontecer. E, portanto, está-nos a obrigar a tentar fazer uma previsão de, por exemplo, aquilo que vão decidir as pessoas que nos dizem que estão indecisos. E, portanto, está-nos a obrigar a dizer que nós conseguimos entrar na cabeça dos indecisos e dizer: você está indeciso, mas eu sei que no final vai fazer isto desta maneira. E isto é muito injusto, porque não é isso que nós estamos a fazer. É tanto isto como é arroz de frango. Quer dizer, não é isto que nós estamos a fazer. Vamos então falar dos indecisos, porque temos uma percentagem, olhando para a percentagem que temos nesta altura de indecisos, que é elevada e pode baralhar as contas. O que é um indeciso, Ricardo? Pois, o problema é mesmo a própria definição de indeciso. É que um indeciso é o que cada um acha que da sua própria decisão. E, portanto, a dificuldade é categorizarmos como indecisos um conjunto de pessoas que têm uma opinião completamente diversa do que é estar indeciso. Quer dizer, há pessoas que são indecisos porque nem sequer sabem que há eleições e, portanto, não estão para aí. E esses são considerados indecisos? Se nos responderem ao telefone, sim. O que é raríssimo que uma pessoa dessas vá responder a uma entidade que lhe esteja a ligar para saber qualquer coisa sobre eleições. A maior parte desses casos, que aliás são abstencionistas, acabam por ser abstencionistas, pura e simplesmente não respondem à sondagem. Quer dizer, aqui estamos a falar daquilo que é a maior dificuldade que nós temos, que é a previsão da abstenção, que é impossível. Não há a mínima hipótese, nem há bons estudos em Portugal, porque é obrigar pessoas que não têm interesse nenhum no assunto a dizerem-nos porque é que não têm interesse nenhum no assunto. Quer dizer, é impossível haver estudos credíveis sobre abstenção em Portugal neste contexto, a menos que os fechemos numa sala e os obriguemos a falar, o que não é propriamente uma forma de fazer sondagens correta. Nem passa pela cabeça de ninguém fazer uma coisa dessas. Depois, até situações de gente altamente informada, altamente esclarecida sobre isto, mas que ficou com dúvidas depois de ouvir um comentário sobre determinada posição em relação à taxa de IRC de um partido e da proposta que fez e de outro, que fez, está a ver que já entramos num nível de indecisão de detalhes. Isto é toda a panóplia de indecisos que nós temos. Todos nós temos um amigo, para dizer assim, que já nos disse: epá, tu vais votar em quem? Eu não sei. Eu não sei, exatamente. E esse amigo pode ser: eu não sei, porque nem sei se no domingo vai estar bom tempo e se eu vou à praia. Claro que desta vez não será essa a questão em março. Ou o amigo que diz: eu não sei, porque aquilo que eu ouvi do candidato A e do que eu ouvi do candidato B e do C e do D e li os programas dos partidos todos e continuo indeciso. Mas o que é certo é que quando é depois, na solidão da cabine de voto, que toma essa decisão, e essa decisão que depois
baralha todas as contas? Ricardo, não há indecisos depois das 8 da noite de domingo. Exatamente. Portanto, do dia da eleição. Portanto, isso aí é uma verdade lá para ali. Quer dizer, o último indeciso está nos Açores. Não é? Exato. Portanto, porque é lá o último sítio onde se vota e, portanto, há algures entre as 7h58 e as 8 horas haverá um açoriano que será o último indeciso destas eleições. Esses indecisos podem ser de várias ordens nesta altura, ou seja, nós estamos a vésperas de uma eleição e pedimos os indecisos nessa altura. Nunca chegamos a uma eleição com tantos indecisos. Isso é de longe o dado mais impressionante que temos nesta eleição. Nem em janeiro de 22, onde o número já era muito elevado, portanto, ultrapassava os 12% em janeiro de 22, portanto, na última eleição legislativa, tínhamos tantos indecisos como temos agora. Estamos a falar de um valor que ultrapassa os 15%. Na nossa sondagem, e todas as sondagens aparentam valores mais ou menos consistentes com isto. Isso realmente pode baralhar tudo. Pode baralhar tudo, exatamente. Portanto, sendo que, mesmo que nós antecipemos que uma percentagem grande destes indecisos estejam indecisos entre não votar e ir votar, e muitos deles vão decidir não votar, e portanto não vão ter impacto na votação, é uma percentagem bastante grande. A que se soma outra, que também é nova andarmos a inquirir, e o ICS, ISCTE, fez esta pergunta, nós também andamos a fazer um tipo de perguntas bastante semelhantes sobre isso, que é, mesmo estando decidido, ainda pondera a possibilidade de mudar o voto. Portanto, que são os decididos indecisos, que se somam aos indecisos, portanto, somam-se a estes 16%. E, portanto, de facto, a esta distância das eleições, tão próximo, nas vésperas da votação, ainda há muita gente que não tomou a decisão certa de como ou se vai votar. E depois temos aquela... O Ricardo dir-me-á qual é o melhor termo para isto, mas aquela distribuição que se faz dos indecisos para depois chegar a um valor. Qual é o grau de fiabilidade disso? Como é que isso é feito? Há duas escolas nesta altura em Portugal e esta eleição tem sido bastante reforçada, uma das escolas, que não é a nossa, que é a de pura e simplesmente não fazer essa distribuição. Ok. Portanto, divulgar o número com os indecisos. Qual é o problema informativo disso? Não tem nada a ver com técnica, quer dizer, nós sempre damos as duas, damos a distribuição de indecisos e depois damos a intenção direta de voto. Enfim, as nossas sondagens passam na RTP e, portanto, se lembra, aquilo que a RTP faz é dar uma projeção com distribuição de indecisos, a seguir lê uma ficha técnica e aí já toda a gente está desligada noutra, e depois diz a seguir muito rapidamente isto com base numa intenção direta de voto de tal e tal. E, portanto, e é nessa intenção direta de voto que está a segunda escola, que é a de não dar a distribuição de indecisos. Aquilo que algumas estações estão a fazer é ao contrário. Dão a intenção direta de voto e depois é que dão a distribuição de indecisos. Portanto, começam a dar mais importância à intenção direta de voto. A dificuldade de dar apenas a intenção direta de voto é que ela não é diretamente comparável com os resultados que depois se vêm a verificar no domingo, porque aí não há indecisos, como lhe disse. Exatamente. O último acabou nos Açores. E depois temos os círculos, não é? Mas espera aí, porque ainda nem chegando aí, aqui ainda é apenas a votação nacional, ou seja, os números nacionais. Como os números não são comparáveis, as pessoas depois vão ficar com a impressão de que todos os partidos cresceram. Cresceram à conta dos indecisos, é verdade. Mas a forma como crescem tem a ver com a tal distribuição dos indecisos. Historicamente, estes indecisos, em Portugal, distribuíam-se de forma bastante proporcional àquilo que eram os que tinham dito como iam votar. Portanto, mesmo que não soubessem, chegavam ao domingo e iam votar mais ou menos como aos outros, os que iam votar. O que fazia com que, de facto, as pessoas habituaram-se em Portugal a que as projeções pudessem ser feitas facilmente com distribuição de indecisos e que aquilo depois representasse um valor muito próximo daquilo que era o resultado final. O que fez com que as pessoas tivessem a achar que estávamos a fazer arroz de frango. Ou seja, que era a previsão, quando não era. O que estávamos era a dizer, a situação hoje é esta e no dia da eleição não andará muito longe disto. Porque as pessoas não é que não mudassem de opinião, é que as que mudavam de opinião iam-se ajustando proporcionalmente àquilo que existia. O que aconteceu desde 2019, coincidentemente é a altura, mas é coincidência, vou brincar com isto porque é mesmo coincidência, não tem nada a ver comigo, em que eu fiquei responsável pelo CESOP, portanto eu só apanhei esta tendência, seja
pela situação política ser diferente do habitual, seja pela personalidade do próprio anterior Primeiro-Ministro, ou atual Primeiro-Ministro, que condicionava muito os resultados porque tinha um discurso político que funcionava bem na última semana, seja pelo número de partidos ter aumentado significativamente, o número de opções ter aumentado significativamente, seja por causa do Covid ou do fim do Covid. A verdade é que os indecisos se têm comportado de forma diversa daquilo que os outros deixaram de ser tão certinhos. E deixaram de ser tão certinhos, o que faz com que a previsão, que antigamente era tão fiável, deixasse de o ser, o que faz com que toda a gente começasse a olhar para nós e dizer, mas estes tipos estão a falhar. Exato. Quando não estamos a descrever uma situação que depois vai evoluir até ao dia da eleição. E já percebemos que qualquer prognóstico pode ser muito arriscado. Porque para não dizer... é prognóstico. Eu sei. O prognóstico é seu, depois. É olhando para os indicadores e depois pode fazer um prognóstico. A que outros pontos desta contenda, destas eleições, o Ricardo vai estar atento, particularmente atento no domingo? Estou a lembrar-me, por exemplo, será que o Chega vai passar o PCP no Alentejo? Isto pode acontecer. Há outros pormenores interessantes aqui a que devemos estar atentos. O Ricardo mencionou a questão dos distritos e da distribuição, porque depois, além da projeção nacional, que é isso que mais ou menos nós vamos tentando porque depois fazer, temos mandatos e depois temos os mandatos e uma distribuição e o método de onde e os distritos, que eu vou escusar temos um explicador disponível, um explicador em vídeo disponível no Observador, muito interessante, que nos explica o método de onde e as contas que são feitas depois para atribuir os mandatos. E sobretudo os 22 círculos que nós temos com proporcionalidade de população, ou seja, e uma norma contabilística constitucional própria que obriga a que não haja nenhum círculo com um deputado. O mínimo que se pode ter é 2 e, portanto, eles atribuem 2 a Porto Alegre, que é o distrito com menos população. Isto para já não falar de que os distritos são uma coisa arcaica que não usamos para mais nada senão para as eleições, porque mesmo o formato das regiões já é diferente e se olharmos para isso, se calhar estamos um bocado desfasados daquilo que é a realidade eleitoral, com exceção do Algarve, da Madeira e dos Açores. Curiosamente, o Algarve bate sempre certinho com tudo. A que é que eu vou estar atento? Eu devo dizer, ou se quiser, vou colocar a sua questão de uma forma diferente. O que é que seria para mim uma surpresa nesta altura? Em face das sondagens que têm existido durante a última semana antes das eleições, todas elas parecem indicar que uma maioria de esquerda será uma surpresa. Se a acontecer, será uma surpresa e vai beber aos tais indecisos. Porque é possível. Que é possível acontecer. Portanto, são surpresas possíveis. Pode haver surpresas impossíveis, mas serão surpresas possíveis. Portanto, essa seria uma delas. Geralmente e globalmente as sondagens estão a dar à direita dos 3 partidos, portanto, da AD, da Iniciativa Liberal e do Chega em conjunto, somando a sua votação, num valor acima dos 55%. 55, 56%. O que será um valor recorde. Mas será muito alto. Será um valor altíssimo e recorde à direita. Portanto, isso seria outra surpresa se a direita consegue ir além desse resultado. O máximo que a direita conseguiu foi 55 numa das eleições de Cavaco Silva. Portanto. Mas uma das outras surpresas que eu acharia que aconteceria, essa porventura até mais viável do que uma maioria de esquerda, é um resultado da direita acima dos 56 e os 60%. Portanto, essa é outra das coisas que eu vou estar atento. Até porque aí, assumindo que o não é não, e parece ser garantido que o não é não, temos que subtrair os votos do Chega a estes 56. E, portanto, se o Chega tiver 20%, sobram 36% para a ADIL, se quiser. A AD mais a IL. A ADIL é muito bom. Se o Chega tiver 15%, sobram dos 56%, portanto, sobram 41% para a dita ADIL. Ora, isso é já começa a ser Res Campo de Ourique. Se o Chega baixar para 13% ou 12%, o que seria uma surpresa neste contexto, a ADIL entra em território de maioria absoluta. E, portanto, isso seria um cenário também ele bastante surpreendente nesta altura, em face das sondagens que existem na semana anterior. Depois há pequenas coisas que são importantes saber, que é o voto útil. Ou seja,
entre a ADIL, se vai ser mais AD ou se vai ser mais IL, ou seja, se há voto útil da IL para a AD. E à esquerda, o voto útil que vai existir. Ou seja, se vai haver uma concentração de voto, como houve em janeiro de 22 no PS, se vai haver uma dispersão de voto à esquerda, o que trará o PS para um resultado, para um patamar bastante baixo neste contexto. Portanto, essa será outra das coisas a que eu estarei a prestar atenção. Depois, acho que uma das surpresas prováveis, porque acho que todos estamos a subrepresentar a CDU. Portanto, sinceramente, acho que a CDU é capaz de ter um resultado melhor do que aquilo que as sondagens Paulo Raimundo acredita que sim, estão a dar. O Paulo Raimundo acredita que sim. Eu estou na expectativa de ver isso, porque acho que há uma certa desilusão das pessoas em dizerem-nos que votam na CDU, mas não sei se no domingo esse desânimo, o tal momento, se não acaba por ser revertido. Seria também uma surpresa que qualquer outro partido elegesse deputados, e acho que é muitíssimo pouco provável que isso aconteça. E depois é a dimensão da bancada da AD, se a AD for vencedora, que também me interessa perceber e que também estarei atento a ela, que é entender a dimensão do CDS dentro dessa bancada. 2 lugares aparentemente estão garantidos. Não é impossível que haja mais 2 serem eleitos, e isso depende muito do tal voto útil que possa transferir-se para a AD. Ainda tinha mais 10 perguntas para fazer ao Ricardo, mas os nossos ouvintes já não estão habituados e nós já passámos aqui a fasquia da meia hora, e eu tinha aqui ainda uma outra questão, que é se o facto das... O problema disso é que no dia 11, 12 e 13 todas estas projeções servirão para as pessoas dizerem que o tipo se enganou. As sondagens diárias, temos tido sondagens diárias... acabam por, e aquelas que vamos conhecendo, acabam por mobilizar, desmobilizar, ou antes pelo contrário? Eu tenho uma resposta bastante diplomática, mas que vai desiludir bastante em relação a isso, que é, nós sabemos que as sondagens, aliás vimos isso em janeiro de 22, mudam o discurso dos políticos. E sabemos que o discurso dos políticos mudam os eleitores. E, portanto... se me pergunta, acha que as sondagens têm impacto no comportamento dos eleitores? A minha resposta diplomaticamente vai ser sim, mas porventura não diretamente. Por via do político. Por via do político. Nós observamos isso em janeiro de 22, isso foi razoavelmente evidente. Há uma mudança de discurso de António Costa, e já agora também de Rui Rio, que favoreceu António Costa e prejudicou Rui Rio em janeiro de 22, e a interpretação consensual dos analistas é que a proximidade nas sondagens fê-los reverter o discurso. Aliás, os próprios fazedores de comunicação do António Costa reconhecem isso, dizendo que interpretaram as sondagens diferente daquilo que os analistas estavam a interpretar. É isso a tese do Luís Paixão Martins nos seus 2 livros. E é uma tese absolutamente válida e que resultou, diga-se de passagem, quer dizer, veja-se a maioria absoluta do Partido Socialista. Se afetam diretamente, eu tenho sérias dúvidas, porque e isto já vem de trás, quer dizer, se calhar não devia dizer isto, quer dizer, a mim não me afetam, nunca me afetaram. Não é nosso objetivo que afetem, o nosso objetivo é descrever, não é dizer... É tirar o tal retrato. É tirar o tal retrato. E, de certa maneira, não é de forma nenhuma dizer que as pessoas se devem influenciar votando num partido para fazerem parte de determinada onda, ou rejeitando um partido devem votar com base nas suas convicções e nas suas certezas. A visão estratégica do voto, que depois leva a questões de reflexão sobre voto útil ou inútil, é uma coisa que, de certa maneira, acrescenta um outro paladar à democracia, que muitas vezes é agreste e injusto se for usado massivamente por algum tipo de eleitor. E, portanto, nesse sentido, na definição da utilidade do voto, é provável que as sondagens condicionem ou ajudem algum tipo de voto. Mas eu costumo dizer a brincar, e o que eu vou dizer é completamente a brincar, no sentido em que nunca me aconteceu, que é, se o Ricardo me dissesse, orienta-me aí uma sondagem que me ajude, eu teria que perguntar a seguir, mas como é que queres que eu faça isso? É para te dar um bom resultado ou um mau resultado? E, portanto, porque...
tanto já fomos criticados por estar a favorecer um partido porque lhe estávamos a dar muito, como favorecer o mesmo partido porque lhe estávamos a dar pouco. Portanto, não há mesmo certezas eu não sei responder a esta pergunta, porque se me dissesse, orienta-me aí uma sondagem, espera aí que eu já te ajudo. Eu não sei mesmo, quer dizer, se me disser, orienta-me uma sondagem, eu vou dizer, queres que seja muito alto ou que seja muito baixo? O que é que te achas que ajuda mais? E o ponto aqui é que aquilo que é percepção, mas aqui é percepção porque não há dados para isto, porque precisamos de sondagens para isso, é que depende dos contextos políticos em determinadas alturas. O ficar atrás favorece determinadas forças políticas, em determinados contextos o ficar à frente favorece essas mesmas forças políticas. Não é os partidos de determinada ala, quando estão à frente, são sempre beneficiados, os partidos de determinada ala, quando estão à frente, são sempre prejudicados. Não é isso que acontece, é em determinados contextos isso pode acontecer e variar. Como é evidente, e era essa a brincadeira e a blague, eu espero que isto seja bem entendido. Estamos a brincar. Nunca nos passou pela cabeça ajudar quem quer que fosse nestes contextos, mas isso ajuda-o a perceber que eu não sei responder à sua pergunta de qual é que é o impacto que isto tem no eleitorado. Obrigado, Ricardo Ferreira Reis. Obrigado, muito obrigado. Ricardo Ferreira Reis é diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.